Eram 6 horas da manhã. A mansão em Alphaville estava quieta. Um daqueles silêncios pesados de madrugada que a gente só conhece em condomínios fechados de luxo, onde o mundo lá fora parece não existir. Câmeras de segurança de última geração, carros de mais de R$1 milhão estacionados na garagem. Joias, bolsas, roupas de grife espalhadas pelos cômodos de uma vida construída na velocidade das redes sociais. E então os policiais bateram na porta. Horas antes, ela tinha publicado um vídeo nas redes. Mostrava uma bolsa de luxo nova. Prometia interagir mais com os seguidores. Sorria com aquela confiança de quem nunca imaginou que o dia seguinte seria diferente de todos os outros. Mas o dia seguinte foi completamente diferente. Deolane Bezerra foi presa. Não por acidente, não por confusão, não por um equívoco que a defesa resolveria em poucas horas com uma ligação para um juiz amigo. Foi presa preventivamente, com mandado assinado, dentro de uma investigação que durava anos, com provas que a polícia levou tempo demais para juntar e que apontavam para algo muito mais sério do que qualquer fofoca de internet já havia sugerido. O nome dela já estava na lista vermelha da Interpol. Interpol, a organização policial internacional que rastreia criminosos em todo o planeta. E mais de 27 milhões das suas contas foram bloqueados pela justiça. Eu sei que você tem muita coisa para dizer sobre isso. Eu sei que todo mundo tem uma opinião formada. Mas antes de você falar, eu preciso que você ouça. Porque a história completa é muito mais complexa, muito mais profunda e muito mais perturbadora do que os vídeos de 30 segundos que estão circulando por aí conseguem mostrar. Fica comigo, porque o que eu tenho para te contar vai mudar a forma como você enxerga não só Deolane, mas a forma como o crime organizado opera no Brasil. Vamos lá aqui, Que surpresa! Notícias diretamente da Polícia Civil, do nosso querido Gaé. Parte 1. Quem é Deolane Bezerra de verdade? Antes de falar sobre a prisão, eu preciso que a gente estabeleça um contexto. Porque Deolane Bezerra não é uma personagem simples. Não é uma vilã de novela. Não é uma vítima inocente. É um ser humano complexo, com uma trajetória que mistura esforço genuíno, ambição, oportunismo e, segundo as investigações, escolhas que a colocaram no centro de um dos maiores esquemas de crime organizado que a polícia de São Paulo já investigou. Ela nasceu em Pernambuco. Cresceu longe do glamour que virou sua marca registrada. Estudou direito, passou na OAB, se tornou advogada. Esse é um dado que ela sempre listou como conquista pessoal, e com razão, num país onde o acesso à educação superior ainda é desigual. Ser aprovada numa das provas mais difíceis do Brasil é uma conquista real. Casou com MC Kevin, e aí a vida mudou. Kevin morreu em 2021, numa tragédia que chocou o Brasil e transformou Deolane numa figura pública de uma forma que ela talvez nunca tivesse imaginado. O luto virou audiência, a dor virou conteúdo e o conteúdo virou dinheiro. Ela foi para o Big Brother Brasil, foi para reality shows, construiu uma presença digital massiva, dezenas de milhões de seguidores, contratos com marcas, aparições em programas de televisão, aquela energia de quem vive sem filtro, sem cerimônia, que polariza e engaja ao mesmo tempo. E foi exatamente essa visibilidade que, segundo as investigações, acabou se tornando parte do problema. Porque quando você tem uma plataforma enorme e uma movimentação financeira que não bate com a sua renda declarada, você vira um alvo de investigação. Não um alvo qualquer. Um alvo de uma operação que o Ministério Público de São Paulo levou anos construindo. Ah, tá certo. E a senhora quer acrescentar alguma coisa? Por hora, não. Excelência, eu fui presa num exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava. É um processo é um processo de um ano bem antigo, 2019, 2020. E eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, mas que eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o acompanhamento meu como advogada ao cliente. Ou seja, eu fui presa no exercício da profissão. Parte 2. A investigação que começou com um bilhete. A penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.
Uma dessas cidades que a maioria do Brasil só conhece porque aparece nos noticiários por causa da prisão que abriga. E é numa prisão que a história começa. Bilhetes, manuscritos, papéis rabiscados à mão que faziam parte da comunicação interna de uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil. O primeiro comando da capital, o PCC. A polícia apreendeu esses documentos. E o que estava escrito neles abriu uma janela para dentro de uma operação financeira sofisticada, estruturada e milionária, que usava empresas de fachada para movimentar dinheiro sujo. Uma dessas empresas era de transportes, sediada em Presidente Venceslau. E segundo as investigações, essa empresa era o braço financeiro da cúpula do PCC. O dinheiro entrava pela empresa, saía limpo do outro lado, e quem ajudava a viabilizar esse processo recebia sua parte. Quando a polícia aprofundou a investigação, encontrou um operador do esquema, alguém que gerenciava as finanças, que fazia os depósitos, que garantia que o dinheiro chegasse onde precisava chegar. E no celular desse operador, entre provas e registros de transações, estava o nome de Deolane Bezerra. Entre 2018 e 2021, a influenciadora teria recebido mais de R$1 milhão em depósitos fracionados. Depósitos fracionados. Esse é um ponto que eu preciso explicar com cuidado, porque é fundamental para entender o esquema. Segundo o inquérito, entre 2018 e 2021, Deolane recebeu mais de R$1 milhão em depósitos fracionados. Marcola e o irmão, que estão presos na Penitenciária Federal de Brasília, também foram alvos de novos mandados de prisão preventiva. Segundo a investigação, mesmo preso, Alejandro continuava controlando a transportadora. A filha dele, Paloma Sanches Camacho, teria atuado como mensageira e gestora do patrimônio da família. O nome dela foi incluído na lista vermelha da Interpol. Leonardo Herbas Camacho, também sobrinho de Marcola, é considerado foragido. Esta operação, mais uma vez, mostrou que nós estamos atingindo o andar de cima do crime organizado, mostrou que Marcola e família ainda operam em relação a essa questão de lavagem de dinheiro, que o dinheiro do crime organizado está entrando na economia formal através de uma série de ações. Nós já vimos aqui em usinas, em postos de gasolina, empresa de ônibus e agora transportadora também, como nós vimos através dessa influencer que, pela capacidade dela de interferir nas pessoas, ela consegue ser um ponto importante da cadeia criminosa para que possa ocorrer o branqueamento de dinheiro. Além de Deolane, a polícia também prendeu Everton de Souza, suspeito de intermediar os repasses do dinheiro. Essa não é a primeira vez que a influenciadora é alvo de prisão. Em 2024, foi detida numa operação que apurava um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que teria movimentado R$3 bilhões. Na época, Deolane conseguiu um habeas corpus. Numa entrevista em 2021, após a morte do marido MC Kevin, Deolane já negava envolvimento com o PCC. Estão atribuindo a minha pessoa que eu advogo para facções criminosas. Eu não advogo para facções, meu escritório advoga para clientes. O que esse caso revela sobre o Brasil? Existe uma pergunta que esse caso levanta e que eu acho mais importante do que qualquer detalhe específico da investigação. Por que no Brasil é tão fácil ostentar dinheiro sem origem clara? Não é uma pergunta retórica, é uma questão concreta com respostas concretas. Parte da resposta está na fiscalização financeira, que por muito tempo foi insuficiente. O Brasil melhorou muito nessa área nas últimas décadas, especialmente após a criação do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas o crime organizado sempre esteve alguns passos à frente, sempre encontrou novas formas de contornar os mecanismos de controle. Parte da resposta está na cultura da ostentação que não exige explicações. Num país profundamente desigual, onde a maioria da população nunca vai ter acesso a certos bens de luxo, ver alguém exibindo esses bens nas redes gera uma combinação de admiração e aspiração que silencia as perguntas difíceis. Ninguém pergunta de onde vem o dinheiro. Todo mundo quer ser aquela pessoa. E parte da resposta está na forma como o crime organizado evoluiu. O PCC, o principal suspeito por trás do esquema que investigou Deolane, não é a organização de assaltos a banco que era décadas atrás. É uma estrutura empresarial sofisticada, com divisões financeiras,
com estratégias de lavagem de dinheiro que utilizam as mais modernas ferramentas econômicas e com a capacidade de infiltrar o mundo legítimo de formas que são difíceis de detectar. Esse caso é um lembrete de que o crime organizado não usa mais só armas, usa planilhas, usa empresas de fachada, usa influenciadores digitais, usa o sistema financeiro com uma sofisticação que exige respostas igualmente sofisticadas por parte do Estado.